Alô, alô, bem-vindo ao episódio 3 do State of the Ether podcast. Esta é uma continuação do episódio 2. Então, quando a gente gravou esse episódio, ele ficou bem extenso, falando sobre o Web3. E então a gente dividiu ele em duas partes, né? A primeira parte, o episódio 2, se você não ouviu ainda, se você não assistiu, vai lá no YouTube, assiste, que a gente falou bastante coisa legal, o surgimento, né, do termo Web3, o que é blockchain, falamos sobre a relação de Bitcoin com Web3 e demos alguns exemplos, né, sobre casos reais de uso, né, de aplicações da Web3, DAOs, NFTs. Falamos sobre algumas propriedades também, como composabilidade, né, que é uma propriedade fundamental e que diferencia as aplicações de Web 2 das aplicações de Web 3. Né? É muito importante entender esses fundamentos, porque são eles que habilitam, né, as novas inovações em cima dessas plataformas. E nessa segunda parte, né, nesse episódio que vai começar agora, nós falamos sobre Ethereum, né, como uma plataforma computacional, e damos uma introdução, uma pincelada nas três grandes ondas de inovação que a gente vai nos próximos episódios falar mais profundamente de cada um delas, mas aqui a gente já dá uma boa explicada em cada uma, falando sobre DeFi, que é a primeira onda, Decentralized Finance, a segunda onda que são os NFTs e depois a terceira onda que são os DAOs. Né? Neste episódio a gente já explica cada uma delas, já dá vários exemplos concretos e para os próximos episódios a gente conseguir, com todo mundo na mesma página, entrar em vários projetos que estão acontecendo agora. Então, aproveita o episódio, qualquer coisa deixa mensagem nos comentários embaixo e espero que curta. Até lá! Quando a equipe lá do Ethereum, né, a fundação do Ethereum lá, os primeiros fundadores criaram o Ethereum, eles tinham algumas ideias, né, mas basicamente o que eles estavam criando era uma plataforma computacional. É sei lá, um sistema operacional na nuvem. Basicamente é isso. Um Windows rodando lá, ó, usem. Vocês fazer deploy aqui no Linux, né, por favor. No, Por favor, né? fazer deploy aqui e rodar. Então, os caras, né, pensar a mesma coisa, iPhone, o Linux, o Windows, são plataformas computacionais que, né, habilitam ali para você inovar e criar aplicações em cima que são imprevisíveis, né? Cada inovador, cada empreendedor vai olhar para o mercado, olhar para suas necessidades e vai criar aquilo que julgar que é importante. E aí a gente, né, lá no surgimento do iPhone, né, do mobile como um todo, era muito difícil prever que algumas aplicações iam combinar alguns elementos do GPS, e, né, vários elementos ali, e criar aplicações, Tinder, Uber, Airbnb, mais um monte de coisa que a gente usa diariamente. E basicamente o Ethereum é isso, né? Um novo sistema computacional que o pessoal criou e falou, está aí para vocês Aí, brincarem e construam. publicarem as suas aplicações descentralizadas. E aí a gente começou a ver, né, algumas inovações e a gente já teve três grandes ondas de inovações, né, de tipos de aplicações específicos que tiveram muito sucesso no Ethereum e de proporções estratosféricas, né? A primeira foi o que a gente chama de Decentralized Finance, que é o DeFi, né, DeFi, que basicamente foi, né, a linha de mercado financeiro. O pessoal olhou, né, já tinha Bitcoin, que era também financeiro, acho que foi meio natural o pessoal começar a pensar em soluções de como descentralizar o mercado financeiro. Ou seja, como que eu empresto dinheiro ou né, faço um empréstimo, ou dou um empréstimo de uma forma descentralizada, ou seja, eu direto para o Ricardo sem precisar de um banco fazendo aquele intermédio e tal. E todos os instrumentos financeiros que existem ali, né, de derivativos, né, e mais uma série de coisas que o pessoal foi criando, aplicação após aplicação, foram fazendo tudo isso de forma descentralizada. Outra aplicação também é o câmbio, né, a troca de tokens, né, de moedas
Então, também, para você, sei lá, trocar real por dólar, você tem toda uma instituição, todos os intermediários fazendo isso. E no DeFi e no Ethereum você consegue, através de contratos muito simples, e muito simples, entre aspas, né? Mas uma perspectiva de usuário muito simples, né? Você vai lá, escolhe a moeda que você tem, a qual que você quer trocar, aperta um botão e na sua conta, na sua carteira, tá outra moeda ali de uma forma muito, muito rápida. E tudo isso rodando através de contratos, né? Você entra lá, olha o contrato, tem toda a lógica lá, você sabe que se você enviar esse token, vai vir esse token aqui e vai funcionar e não tem nenhum comitê por trás checando, validando, permitindo, não permitindo, fazendo cadastro, nada disso, assim, né? Então, você simplesmente acessa a plataforma, conecta a sua carteira, você tem lá o seu token do Ethereum, Ether, por exemplo, e você quer trocar para um outro token, você aperta o botão e já está na sua carteira, né? Você vai pagar uma taxinha e vai funcionar. Então, o DeFi foi uma grande explosão de inovação que teve e que realmente acho que foi o grupo de aplicações que validou a plataforma do Ethereum como um todo e falou assim, não, isso aqui realmente funciona, mas expande mais aí, que você manja mais de DeFi que eu. Não, é uma área que eu gosto bastante. Então, mas o ponto que você levantou, e acho que basicamente isso foi esse movimento, né, de vamos pegar serviços financeiros tradicionais e em vez de sempre ter que ter um intermediário para fazer isso, então seja, como você comentou, seja para emprestar dinheiro, seja para eu poupar dinheiro, seja para meu dinheiro render, seja para fazer derivativos sintéticos, um monte de coisa lá, só falou o seguinte, como nós temos agora esse intermediário que tem esse poder, e eu não preciso colocar uma pessoa no meio, vamos transformar todos esses serviços em serviços on-chain, né? Então, no blockchain. Então, e isso aconteceu agora retrasado, 2020, rapaz do céu, 2 anos. Então, 2020 teve uma explosão tanto que eles chamam o verão americano lá, foi o Summer of DeFi, foi o verão do DeFi, onde projetos gigantescos como Uniswap, Aave, Compound, que são projetos bem grandes, tem bilhões de dólares em valores presos. Vamos falar, o dia que for falar sobre DeFi, falamos o que é estar preso em uma plataforma, mas é no bom sentido. Mas teve uma explosão muito grande dessas plataformas, o pessoal começou a ver a real utilidade de como que posso fazer. Um dos principais casos que você abordou ali foi justamente essa troca de ativos, né? Então, trocar Ethereum por Bitcoin, o Bitcoin Wrapped, trocar dólar, uma moeda estável para Ethereum, assim por diante. Então, muito que o pessoal enxergou, beleza, consigo começar a pegar esses serviços tradicionais que banco cobra e cobra caro. Se você já fez alguma vez de conversão de real para dólar, vice-versa, já deve ter visto como que é injusto, e para mim a única palavra que existe é injusto o que um banco faz, e a demora às vezes, e a questão de documentação, etc. E como você pode fazer isso no DeFi, que às vezes segundos, você vai pagar às vezes umas taxas ínfimas para fazer isso, ou no mínimo muito menores do que um banco cobraria. Então realmente teve essa explosão desses serviços financeiros e na prática, for pensar, o nome parece meio complexo, fala DeFi, de finanças descentralizadas, mas meramente pensa que são serviços financeiros onde você não tem um intermediário, não tem um ser humano no meio fazendo isso. Então é descentralizado porque rodem em plataformas ou em blockchains ou sistemas descentralizados. E o interessante é que nesse caso que não é tão óbvio de entender a questão das propriedades da plataforma que a gente estava falando antes, que, né, você tem lá, por exemplo, o Uniswap, que, né, você tem lá os pools lá, tá? Não vou entrar em muitos detalhes, mas, né, tem a liquidez lá, e você, o usuário, vai lá e faz a troca de tokens de uma forma muito simples. Isso é uma aplicação, né, para o usuário final, lá um app, um web app e tal, normal, mas por baixo dos panos é um contrato aberto, open source. Ou seja, existem outras aplicações no ecossistema que não precisaram criar aquilo ali do zero. Ele simplesmente vai lá, acessa esse pool, seja lá o que ele vai precisar, o contrato, ou digamos que a aplicação dele você precise fazer troca de tokens. Você acessa o serviço do Uniswap, né? Porque é um contrato que ninguém da Uniswap pode ir lá e falar assim, não, desligou, cansei,
é um contrato que está lá, eles lançam novas versões, e daí todo mundo tem que atualizar e tal, mas aquela versão, aquele contrato que está lá, vai continuar funcionando. Isso, né, vale a pena a gente parar um pouquinho, tipo, não é tão óbvio assim de entender, principalmente que eu não tenho tanto background técnico, mas é revolucionário, né? Porque você foi lá, criou um software, colocou na blockchain e agora todo o ecossistema olha lá e fala, não, eu posso usar aquele serviço porque eu sei que ninguém tem a capacidade de tirar aquilo. Isso é muito poderoso, assim. Esse ponto vale ressaltar, porque muita gente fala sobre a questão de não precisar confiar nas pessoas, né? Mas é porque, no fundo, você não precisa confiar nas pessoas, porque o que vai reger as interações com outras pessoas, outras contas, são esses contratos. E a única forma de a gente poder confiar neles é assim, poder enxergar o que está escrito neles. Então, por isso que todo esse código necessariamente tem que ser aberto, né? E o interessante é como você falou desses projetos. Então, é tão descentralizado algumas coisas nesse mundo. Então, voltando, por exemplo, do Uniswap lá, que é uma plataforma gigantesca dessa... principal serviço que oferece é justamente essa parte de trocar um ativo por outro. Vamos por lá, trocar real por dólar e vice-versa. Que outra plataforma bem grande que existe no Ethereum, chamada SushiSwap, começou justamente, meramente com isso. Pegou o código dos caras lá e copiou. E criou uma nova casquinha ao redor ali, mas no fundo, e até hoje os dois existem, os dois têm um grande sucesso. Claro que elas acabaram meio que seguindo caminhos separados, mas a base desse SushiSwap, tá difícil aqui, justamente foi de pegar literalmente o código inteiro do Uniswap e usar como base. Então, Exatamente. isso às vezes pode pensar, pô, mas se eu estou construindo coisa, pode ser meio uma desvantagem. De certa forma, você até pode, eu acho que vale um argumento para isso, mas repare o poder que existe para o usuário final. Então, é tão aberto a ponto que, cara, se você não gostou daquela solução, você como usuário, você poderia pegar todo o código daquele cara e você começar um outro, e isso não tem absolutamente nada errado, não é assim, o cara quebrou uma licença, coisa assim. Mas olha que interessante, né? As pessoas podem ver código de qualquer um, verificar que aquilo realmente faz o que deveria fazer, se dá para confiar no código, mais do que ter que confiar em um ser humano intermediário. Então isso para mim é fantástico demais. Eu acho que, insistindo um pouquinho mais nisso, acho que vale a pena como que seria isso num universo Web 2 que a gente conhece, assim. Então eu pensei numa ideia aqui, num exemplo tosco, talvez não seja o melhor exemplo, mas vai dar para entender. Que seria lá o Instagram, né? Foi lá, tem toda a lógica dele e tal, foi lá, fez um smart contract. E vamos pensar o Instagram lá atrás, né? Como tipo, filtro, né? Tipo, ninguém tinha filtro. E a lógica dos filtros lá era feita on-chain, por exemplo. Você poderia criar a tua aplicação e já uma aplicação diferente e tal, mas ir lá usar os smart contracts para colocar lá a sua imagem e retornar a imagem tratada nos filtros, né? Colocar isso na tua interface e já começar a oferecer foto com filtro, né? Então, o incentivo é para que as plataformas elas sejam mais colaborativas, né? E o elemento de ser aberto, lógico, tem essa questão, né, de outra vir copiar, mas também tem um grande incentivo, né, da comunidade e tal que está envolvida, né, que tem tokens e tal, a gente pode mais para frente falar sobre isso, né, a tokenização dessas comunidades, ela tem um grande incentivo que aquela plataforma funcione, ou seja, todo mundo vai estar de olho no código que é aberto, procurando problemas e falhas e vulnerabilidades, né? Então é uma rede ali que está muito atenta e cuidando para que aquilo funcione e dando, né, participando ativamente, dando sugestões de melhoria e até programando, né? Você pode ir lá e programar. Isso não é uma novidade de Web3, né? O mercado de open source, WordPress, por exemplo, é uma plataforma open source que você baixa o código, você pode mexer no código e alterar o que você quiser. Já é muito, muito antigo, né? Foi uma combinação assim que foi vital, assim, né? Automática, assim, mas eu acho que esse é um ponto importante. E esse ponto, acho que a última coisa para terminar essa parte aí, quem que vai estar de olho, né? Então, tanto a comunidade que quer o bem naquilo lá, mas sendo aberto, e podemos falar sobre isso lá no finalzinho, quando falamos sobre riscos, como é aberto, também vai ter pessoas mal intencionadas que vão justamente tentar achar buracos ou, nesse caso, literalmente bugs de software, para que ele ou ela possa explorar aquele ponto, justamente para ganhar dinheiro com esse buraco, né? Então, vai ter muita gente de olho em cima disso aí, seja do bem, seja do mal. Então,
grandes poderes, grandes responsabilidades. Com certeza. Mas legal, acho que a gente conseguiu abordar a DeFi de uma forma legal. O que você acha que seria um próximo movimento grande que teve no mundo Web3? Em algum momento ali de 2020, 2021, a gente teve uma mega explosão e realmente acho que foi o responsável por uma bom onboarding, né, de Web3, mais de pessoas mainstream, né? Então, provavelmente você já, né, quem está ouvindo já em algum momento ouviu falar nessa altura do campeonato de NFT e a premissa é a mesma, né? Então, estamos ainda sobre a mesma estrutura, sobre o Ethereum, sobre uma blockchain aberta e só a gente consegue, né, registrar dados lá e NFT nada mais é que uma informação digital, um arquivo digital, onde a gente grava lá, registra, né, faz uma assinatura digital, registra como nossa propriedade num determinado tempo, né? Essa tríade ali, ela que compõe a sua propriedade daquele registro, que é basicamente a mesma, né? A gente tem um monte de discussão em torno de NFT e tal, mas a premissa ela é a mesma do mundo físico, né? A gente não vê ninguém debatendo ali o fato de se é importante ou não você registrar os seus bens, os seus, seja lá o que for, né? E já é algo aceito já amplamente pela sociedade. E no mundo digital não existia isso por uma questão técnica. Você não conseguia fazer isso de forma técnica. Você não tinha um meio comum, um meio compartilhado, um cartório digital compartilhado, onde você conseguia gravar suas informações e, né, garantir que aquela propriedade digital é sua, né? Então, o Bitcoin e posteriormente o Ethereum possibilitaram isso, né? Então, algumas implicações, né? Artistas, né, que fazem as suas peças, suas artes digitais, creators, né, fazem textos, vídeos, tudo relacionado à música, né, ao mercado digital. Pela primeira vez, você vai poder ter aquele registro de que aquela arte, aquela música, aquela informação digital é sua, e você vai poder, assim como no mercado, no mundo físico, você vai poder vender aquilo para quem quiser comprar, né? Seja lá qual o motivo, e aí é uma questão de mercado, oferta e demanda, e as pessoas têm as suas motivações, umas pessoas gostam de arte, outras gostam de status, outras de utilidade, mas é a tecnologia do blockchain que está possibilitando esse registro que vai ter como consequência a criação de um mercado e de uma economia. Sim. E NFT é um assunto, eu diria, polêmico, né? Então tem pessoas que amam, tem pessoas que odeiam, mas indiferentemente eu acho que o NFT ele teve um efeito muito importante que foi justamente a conscientização que existe esse mundo de blockchain, esse mundo Web3. Então, para mim, a experiência pessoal foi como... NFTs já existem há bastante tempo, tá? E mesmo na rede Ethereum 2000, CryptoKitties, que foi um dos primeiros casos de estouro do NFT, da forma que a gente conhece mais agora, que é colecionável, que é arte, isso foi 2017. Mas aí eu sei que o ano passado, 2021, eu sei que começou a virar mentira mesmo, porque teve um dia lá que meu pai chegou... filho, eu sei que você tá com esse mundo aí, o que é NFT exatamente? Porque eu lembro que tinha aparecido a venda do Beeple lá, né, que vendeu por sei lá quantos milhões lá, agora eu não lembro, sim, mas foi comecinho do ano passado lá, e daí a partir daí que você começou a ver muito sobre NFT, e como assim estão pagando tantos milhões por uma foto, um JPEG, e daí toda a discussão que a maior parte de vocês já conhecem. Mas, indiferentemente, eu acho que o interessante do NFT, e eu acho que a polêmica... 69 milhões de dólares. 69 milhões de dólares, dá pra sobreviver, dá pra comprar uma casinha na praia aqui no Paraná, mas eu acho que a utilidade, no mínimo, foi beleza, existe um mundo inteiro onde, sim, no mínimo as pessoas começaram a ver os termos blockchain, NFT, Web3 e assim por diante, e isso se deve também porque é um conceito um pouco mais fácil de entender, né? Nós falamos de DeFi, então DeFi, a explosão de DeFi foi em 2020, então eu até falei do verão de DeFi, que foi o verão 2020. Ano passado, o termo que estão dando agora foi o verão de NFT, que foi o verão do ano passado americano. E é muito mais... essa explosão acho que foi muito mais midiática, é muito mais para a galera geral, porque é um conceito mais fácil de digerir, né? É uma foto
Pô, tô pagando 69 milhões de dólares uma foto. Isso eu consigo entender. Por mais que, porra, eu não entendo se tem tecnologia por baixo, não sei, mas eu fico de cara, acho massa ou acho horrível alguém pagar 69 milhões de dólares por uma foto. Então, no mínimo, tornou o conceito como um todo um pouquinho mais digerível, um pouquinho mais mainstream mesmo pra galera começar a entender que existe esse mundo. E a força do lado da oferta é muito grande também, porque tem muito artista, muita gente que trabalha com conteúdo digital que criou essa oferta gigante, né? Então a oferta e a demanda estavam latente, aí foi essa explosão e a tecnologia estava mais madura também para fazer um onboard tão grande. Lá em 2019, impossível, não tinha marketplace, não tinha ferramentas abundantes, né? Como no ano passado se tinha, né? O OpenSea, tipo, tava uns 2 ou 3 anos já no mercado, não me lembro. Ah, sim, tanto que assim, a explosão começou mesmo em agosto ali, que aí que eu pensei foi o primeiro mês que conseguiram, eu não lembro os valores agora eu pensei, mas foi o primeiro mês assim, cara, explosão total. Não. Eles conseguiam em média, sim, faturamento 1 milhão, 2 milhões, daqui a pouco os caras estão lá mexendo 500 milhões e agora mexe mais de 1 bilhão por mês, então você vê que ficou um pouco mais entendível e também teve escala mais de pessoas, né? Não só de pessoas, mas também de volume de compra e venda. Eu acho que o mercado como um todo ele estava muito mais maduro para facilitar, e ainda é tenebroso, né? Ainda é bem difícil, né? De você entrar, assim, né? Em termos de primeiro acesso, se instalar e tal. Assim, não é tão trivial como, né, baixar um Bitcoin, por exemplo. Você baixa uma app, até para você comprar também tem um processinho, enfim. Mas já estava bem mais maduro, muito mais pronto, assim, né? E eu acho que uma boa parte das críticas de NFT é naturalmente pela vinculação das primeiras funções, né, que são essas imagens, esses colecionáveis que não têm utilidade, que o pessoal fala, com a tecnologia, né? Então, a mesma coisa, eu estava conversando com um rapaz lá no LinkedIn, que também ele estava criticando e tal, que eu dei o exemplo que é a mesma, né, surgiu o MP3. MP3 é música, né, é um formato de áudio que, né, revolucionou, né, a indústria de musical e de áudio como um todo. E é a mesma coisa que você vincular esse formato de áudio com só porque, sei lá, os primeiros áudios, as primeiras músicas que foram criadas com MP3 eram ruins. Por exemplo, mas ó, MP3 não serve para nada, mas calma, né? A gente vai ver um amadurecimento disso, né? Ou o site, mesma coisa, né? As pessoas antes vinculavam site com as primeiras aplicações dos sites, né? Que eram aqueles monte de GIF, texto e tal. E, não serve para nada. Aqui, ó, uma receita de bolo eu tenho aqui no meu caderno, sei lá, uma enciclopédia eu tenho aqui também. Tá? Não conseguiam ver, né, essa questão. Mas quando você entende as premissas por trás, né? E, né, o conceito ali por trás e ver que, tipo, cara, isso aqui é um primitivo novo que vai desencadear inúmeras inovações, aí você vê o quão poderoso é e daí não vai morrer tão cedo. E gosto, não gosto, mas no mínimo ele é um caso interessante na psique humana, né? Você comentou agora sobre música. E eu acho que todo mundo teve alguma experiência, enfim, conhece pessoas que compraram música, né? Então, a Apple ganhou muito dinheiro com isso. Hoje em dia mudou um pouco esse modelo por causa do Spotify, esses caras, mas se forem um pouquinho mais velhos, vão lembrar que a Apple, tinha uma época lá que reinava justamente de você quer ouvir aquela música lá e cara, você podia baixar bandidão, mas quero ajudar o meu artista lá que eu gosto muito, vou pagar lá $1, $2 por uma música. Por que nós pagávamos e achávamos correto pagar por uma música que também, é um item digital, correto? Não é uma coisa que eu consigo copiar, Ctrl-C, Ctrl-V, vai para qualquer lugar. Mas a gente, por isso que eu digo sobre a psique humana, né? Mas para fotos, por alguma razão, a gente não tem essa percepção de alguém criou isso, alguém trabalhou para isso. E eu nem tô defendendo, né? Acho que eu difícil se defender e falar, esse avatar aqui vale 50 milhões de dólares. Não sei, não cabe a mim julgar isso agora. Mas é mais sobre como nós estamos um pouco mais acostumados a pagar por algumas coisas e não pagar por outras. E até então, novamente, ame ou odeio, mas isso tornou essa questão de produções digitais, criações digitais, no mínimo uma forma de começar a criar
pertence e autoria. Então, uma coisa que até então, como você comentou, Jean, não tinha uma tecnologia que pudesse fazer isso de uma forma um pouco mais fidedigna. Antes, realmente, era copiei tua imagem, quem que criou isso aqui? Eu não sei. Mas agora, no mínimo, você tem um registro confiável. Beleza, no mínimo, eu sei que essa pessoa comprou e essa pessoa é o dono de intenção. Não significa que ninguém no mundo tem aquela imagem no computador. Como também não significa que ninguém no mundo tem uma... a primeira vez que gravaram lá o Beatles em um estúdio, alguém entra isso no computador deles. E deve ter um valor especial pra pessoa ser, porra, eu gravei isso e fui a primeira pessoa a gravar isso. Mas nada impede qualquer um pegar isso aí e todo mundo no mundo inteiro. Então, realmente, dá uma pensada íntima com você mesmo, pensando, por que nós valorizamos algumas coisas e as outras não? Talvez tenha a ver com a facilidade que a gente já tinha acesso a isso antes. Não sei, mas acho que vale esse pensamento aí. Mas, seguindo esse assunto de NFTs, você queria... eu tenho o exemplo de antes lá, né? Porque a gente fala muito sobre essa parte de arte e produção artística, mas o que você falou antes é de um título de uma casa. Acho que muita gente acaba nem entendendo isso. Mas o título de uma casa é um NFT. Não tem nada a ver com arte, não tem nada a ver com nem enxergar, na verdade. Talvez você nem se importa com isso. É meramente alguém é dono de algo e eu posso transferir isso da forma como eu bem entender se eu sou dono daquilo lá. Então, esses itens, que eu acho que são os itens mais... talvez os mais interessantes, pelo menos na minha visão, que eu realmente não sou um grande colecionador de NFT lá da Artístico, lá tem uns 3, 4, mas nada, acho que perdi mais dinheiro que ganhei com essas coisas, foi mais por realmente, puta, achei legalzinho esse aqui, comprei por brincadeira, infelizmente, nunca tive essa oportunidade, mas pensa no futuro sobre, pô, a tua casa vai ser assim, ser dono de um carro, ser dono de um cavalo, de gado, todas essas coisas, e a gente tá falando brincando aqui, mas já existem esses projetos, então ser dono de um cavalo, dono de um boi, existe registro para isso. E você pode fazer isso no registro normal, que vai ter um cartório, sei lá o quê, por que não tornar isso muito mais fácil, muito mais portátil, muito mais aberto, muito mais seguro? Você consegue pegar esse mesmo conceito e trazer para cá. Então, essa questão de autoria e pertence próprio, para mim, isso é o mais legal de NFTs. Talvez tenha mais a parte do que a parte artística em si. Com certeza. Não, com certeza. Acho que toda essa parte de documentos, né? A gente entra também na questão de certificados, né? Que seria um NFT não transferível, né? Os non transferable NFTs, que você, né, vai lá, faz uma conclusão de um curso e você ganha aquele certificado lá e aí ele é um contratinho na blockchain lá que está lá aberto, público. Você sabe as regras que lá vai expirar daqui 6 meses, por exemplo, um ano, não sei qual que seria, cada um teria a sua regra, mas ele é um NFT seu lá que você pode usar como, né, acesso a um trabalho, currículo e tal. Quando a gente tiver muito mais, essa plataforma estiver muito mais escalável, a gente vai transformar tudo que a gente produzir de forma digital, sei lá, um texto, um post, tudo vai ser, vão virar NFTs, que a maioria não vai ter valor nenhum, vai ser só simplesmente um registro lá na blockchain, né? Um NFT é um registro que não é um registro único, né? E vai estar lá e alguns vão valer, outros não, né? Mas é simplesmente um registro lá e você vai poder usar isso para outras coisas, né? Não sei se você quer dar algum exemplo de utilidade de NFT que estão surgindo. Claro, inclusive, isso é uma coisa que eu engenharia, eu admito que eu nem sei se a comunidade diz isso, mas é uma coisa que eu gosto de seguir como definição, que eu considero essa parte mais de arte e digamos, esse lado mais especulação NFTs, eu considero como se fosse NFT 1.0, e o que eu considero agora o NFT 2.0 e o movimento que nós vamos, na minha opinião, vamos ver muito mais agora pela frente, que é justamente essa parte de utilidades, né? Então, o NFT, ele vai servir para, já pode servir para muitas coisas, mas nós vamos ver casos muito mais recorrentes disso. Então, você, por exemplo, comprei um ingresso para um show. Isso é nada mais provando que você é dono de uma coisa, nesse caso, dono de ingresso. Você quer vender para alguém, passar para alguém? Legal. Você é dono daquilo lá, você faz o que você bem entender que troço. Então, chegou no show, o cara pode falar simplesmente, prove que você tem um ingresso. Então, você consegue, claro, usando da tua carteira e tudo mais, consegue provar que você é dono daquele dado ingresso e pronto. Isso tudo foi um processo bem simples, super simples, usando NFT. Mas teve uma utilidade porque isso serviu para algo na vida real. E depois pensar em vários outros casos, mas muitos deles, se quiser pensar assim,
Se for falar sobre NFT e quer genericamente dar uma resposta de o que pode ser útil, pensa em coisas de acesso. Então, acesso a um curso, acesso a uma balada, acesso a um show, esse tipo de coisa, acho que é um dos exemplos mais concretos e mais factíveis que nós vamos ver nos próximos anos. E daí, claro, também pensando em acesso de coisas digitais. Então, começar a entrar em comunidades digitais, toda a parte de metaverso, que não estamos abordando aqui, porque também isso dá para chegar a um assunto bem grande, e até diria que é um dos exemplos grandes da Web3 aí, e muitas vezes o pessoal acaba esquecendo que, não, metaverso não é Web3, não, tem muito a ver com Web3, justamente é isso, é essa questão de um NFT que representa você ser dono de alguma coisa, um pedaço de terra, uma casa, uma roupa, um cachorro, o que você quiser pensar que pode existir no metaverso, você consegue comprovar ser dono daquilo lá. A gente ainda está engatinhando, né? Então, claramente a gente não consegue enxergar as inovações que vão surgir, né? Ou combinações de NFT com DeFi, por exemplo, coisas que a gente nem consegue prever, mas, né, talvez um projeto que surgiu, que foi o Loot, né? Não sei se você acompanhou, né? Aqueles cartõezinhos com os elementos das características, né, dos jogadores. Luva, espada, escudo, blá blá blá, né? E foram vendidos para quê? Né? Para se criar para se estabelecer uma fundação para o jogo, né? Ou seja, tem essas regras, essas características e habilitar para a comunidade começar a transformar aquilo em personagens reais, entre aspas, né? Criar os personagens digitais ali e as interações entre os elementos. Então, algo muito, né, community driving ali, né, para criar um jogo onde o cara foi só lá, estabeleceu os elementos e deixou a comunidade trabalhar em cima, inovar em cima para criar esses personagens, né? Não acompanhei mais, não sei se deu certo, se não deu, mas é uma coisa que é uma interação de uma inovação, né? É uma tentativa e algo que dificilmente alguém falaria assim que teria. Então a gente vai ver muitas coisas ainda que são mais nativas digitais. Por enquanto a gente está ainda trazendo muitas coisas do mundo físico, né, para o mundo digital, lá, o certificado e tal, coisas que a gente está acostumado, mas principalmente falando em metaverso, tal, coisas que são muito mais nativas digitais do que o que pode ser criados, né? Até NFTs dinâmicos, né, que tem algumas regras lá que mudem com o passar do tempo, enfim, é um universo que vai ser muito explorado, né? Ele é longe de ser simples e acabar em arte, imagens e pixel art e tal. É muito amplo. E Massa, acho que juntou bem dois pontos ali, né? Foi do NFT, mas voltamos um pouquinho a parte de composabilidade, né? Então, o Lu, por exemplo, é um projeto, assim, projeto A criado por pessoa A, mas outros projetos são pessoas que não pediram permissão, nem precisavam um poder especial para poder acessar as informações sobre o que tinha naquele projeto. Mas por causa desse poder de composabilidade, simplesmente ele usou, você é dono desse NFT, você ganhou tal item no joguinho, na aplicação que eu fiz separado. Que volta ao exemplo na forma do NFT, vamos supor que você está indo num show, exemplo aleatório aqui, mas vamos supor que o show quer dar 10% de desconto para todo mundo que consumiu o McDonald's na última semana. E vamos supor que o McDonald's está registrando as compras no blockchain das pessoas que estão comprando. Eu, como o dono do show, dono que quer dar esse desconto, eu não precisaria pedir permissão ou me passa um Excel com a lista das pessoas. Essa informação está lá e eu consigo integrar isso na minha solução, porque tudo justamente é aberto e tem essa composição. E ao mesmo tempo tudo isso é NFT. Então, consequentemente, dá para começar a ver um pouquinho que o céu é o limite, que, né, nessas misturas que dá para fazer de informações cruzadas e que as pessoas não precisam mais se confiar ou ficar pedindo permissão, posso fazer isso, você me oferece isso. Na verdade, tá lá para todo mundo e céu é o limite quando tem tanta informação rica assim. Exatamente. Se você cria um aplicativo, por exemplo, eu quero criar um aplicativo aqui qualquer de rede social e tal. Você não precisa lá criar uma base de dados, daí você vai ter que fazer login, senha, criar seu perfil e tal. Digamos que eu quero que tenha as primeiras pessoas que tenham acesso a essa rede social, seja lá os CryptoPunks os mais bambambam aí, os projetos, ou qualquer outro projeto que só os projetos de música, né? Eu quero criar uma rede social de música. Então, quem tem qualquer tipo de NFT de música, né, pode fazer lá uma
uma listona e tal, vai acessar. Você faz essa lógica ali, você não precisa ter essa informação porque já está lá na blockchain. Então você simplesmente vai validar todos os usuários que entraram e conectaram a carteira no seu aplicativo, já vai puxar as informações lá e você vai ter a rede social, daí em cima daquilo você vai criar as interações que você quer criar no teu aplicativo. Tá? Você vai construir em cima daquela base já estabelecida. Legal, e acho que misturando esse conceito de NFT com a parte, falamos de finanças e ativos e tudo mais, acho que chegamos a um outro assunto que nós apostamos, acho que você também aposta muito nisso aí, que se falamos que 2020 foi DeFi e 2021 foi NFT, minha aposta, se concordar comigo, 2022 será o ano das DAOs. Então, acho que já não já é, olha ali, cara, nem vai ser, já é. Então, o que são DAOs, Jean? DAOs são comunidades digitais, são organizações digitais que são construídas usando aplicações descentralizadas sobre blockchain. Então, acho que essa definição é a mais simples, né, de uma forma mais pensando na infraestrutura ali. São aplicações que usam todos esses elementos que a gente compartilhou aqui para ter uma gestão mais descentralizada, né? Então, alguns elementos. Uma conta corrente na blockchain, né? Um endereço lá que está habilitado a receber criptomoedas e onde os membros dessa comunidade, que pode ser uma empresa, pode ser um grupo de amigos, pode ser qualquer finalidade, né? Uma comunidade com uma missão qualquer. Essas pessoas podem se juntar, configura lá, já tem várias ferramentas para fazer isso, né? Configura lá essa conta corrente on-chain, todo mundo transfere dinheiro para lá ou levanta através de financiamento coletivo e esse grupo de pessoas consegue, de uma forma, né, descentralizada, gerir esse fundo financeiro que está ali, de uma forma aberta. Né? Então, se a gente for pensar a gente até falou no último episódio, né, se for fazer uma DAO sem blockchain, por exemplo, né, você vai lá no Itaú e fala, então, temos 20 mil pessoas aqui, a gente precisa criar uma conta corrente para todo mundo, uma conta corrente... Eu já trouxe aqui todos os nomes, tá? Todos os RGs também aqui, então vamos sentar e começar a rabiscar aqui. Exatamente. E tem um detalhe que daí tem um pessoal de Singapura, um outro cara Tem um aqui que nem tem nome, é só Anon 639, mas sossegado, né? Sossegado. Então, tipo, é completamente, né, um atrito gigante, é inviável de fazer isso. Existem um monte de instrumentos legais, né, para você criar, né, essas instituições, né, uma empresa, por exemplo, um monte de instrumentos legais para que uma empresa um apanhado de instrumentos legais. Né? Isso é a definição de uma empresa que vai conectar ali de uma forma social ali todos os stakeholders, né? Seja os sócios, né, funcionários, clientes e tal, tudo conectado via um contrato social, um contrato legal. Né? Nas DAOs, essas conexões elas são feitas de forma física, elas são feitas de forma digital ali na blockchain. Então, essa conta bancária ela é um dos elementos. Aí a gente tem um elemento que a gente já conhece, que são os smart contracts. Né? Então, foi algo intuitivo e muito né, óbvio até que, cara, né, se a gente consegue escrever regras aqui, colocar numa blockchain, a gente pode gerir uma empresa, uma organização, né, de uma forma descentralizada, muito mais aberta, né? Como a gente falou do caso do Uniswap lá, que tem, né, as regras de troca de tokens, a gente pode criar uma regra aqui onde vai definir de forma aberta como que a nossa organização vai funcionar, né? Como que vai ser a distribuição de rendimentos, né, de faturamento, como que vai ser a governança, né, como que a gente vai tomar decisões e assim por diante. Então, lógico, né, as DAOs que estão sendo formadas hoje, elas iniciam muito mais centralizadas, com uma hierarquia, e essas estruturas elas vão sendo criadas com o passar do tempo, principalmente as regras on-chain,
até o ponto que ela vai se maturando e as principais regras elas estão lá, são imutáveis e as pessoas conseguem ir colaborando em cima desse meio neutro, né, para inovar e para fazer crescer aquela organização, né? Mas aí a gente já vê muitas DAOs sendo criadas, DAOs de investimento, tipo, um grupo lá de 50 pessoas. Galera, cada um lá tem, o pessoal tem uma grana lá sobrando, 100k. Vamos juntar aqui, transfere, cria lá uma DAO no Ethereum, uma blockchain, todo mundo transfere seus Ethers para lá e a gente toma a decisão coletivamente para onde a gente vai aplicar, a gente vai alocar parte desse dinheiro em comprar NFT, né? Você tem algumas DAOs que fazem isso, outras compram alguns tokens, né? Que são que é o próximo elemento que eu vou explicar, outras alocam no mundo Web 2 mesmo, né? Investindo em startups e assim por diante. Tem DAOs para financiar pesquisa científica, tem DAOs para produção de Comprar mídia. coisas, comprar o Broncos, comprar a Constituição e assim por diante, né? Então, né, também são, né, novos, né, conta corrente pública e compartilhada. Regras em forma de smart contracts que estão, né, autoexecutáveis e estão ali abertos ao público, né, aos membros e ao público literalmente. E o terceiro elemento são a possibilidade, né, de você também usando smart contracts, usando a blockchain, de tokenizar essa comunidade, né? Então, fazendo um paralelo também com organizações analógicas, né, digamos assim, você tokenizava a sua empresa, né, ou seja, emitia ações, emitia cotas através de instrumentos legais. Na blockchain você consegue fazer isso através de emitindo tokens físicos, são, né, informações são registros na blockchain. Então você lá emite lá suas cotas através de tokens, como se fosse você criar seu próprio Bitcoin, né? Com uma limitação, cada organização tem as suas regras, são inúmeras regras, e tem muitas inovações e testes acontecendo, não tem nada, né, nada definido, playbook nenhum, mas você cria lá 10 milhões de cotas e você consegue criar regras para recompensar as pessoas que estão participando desde o início daquela DAO e vão fazer e levantar investimento e dar essas cotas para investidores que estão surgindo e assim por diante. Então, esses elementos e, né, alguns outros também relacionados à blockchain, eles habilitaram o surgimento dessas organizações descentralizadas que literalmente é uma explosão, né? Eu estava vendo que o Andrew Yang, esse cara, ele criou uma DAO Lobby 3, que ainda está em fase de, já tem um site lá, tudo bonitão o site lá, que é uma DAO para se conectar com Washington e fazer pressão e educar e acelerar o processo de regulação da Web3, né? Então, se criptomoedas não eram tão suscetíveis à regulação, assim, o Web3 é muito mais suscetíveis, né? Então, é muito mais fácil, né, como você tem uma equipe inicial que está emitindo tokens, você pode ter uma lei ali que proíba aquilo, você tem muito mais vulnerabilidade na sua organização, né? A não ser que você realmente faça de uma forma pseudônima e global e tal, muito baseado em smart contracts mesmo, mas aí né, você acaba inibindo muito a participação de muita gente. E então essa DAO é para realmente acelerar e evitar que que se passem leis absurdas, que às vezes volta e meia a gente vê em alguns lugares, lá nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil a gente acho que está ainda engatinhando. Amadurecendo, né? Mas o que eu gosto bastante de DAO, para mim, é o primeiro grande movimento, vamos chamar movimento, ou um movimento, que, se for reparar, a base tecnológica em si, ele não precisou nenhuma novidade, no sentido de que em NFT existe um contrato específico que rege as regras do NFT. Os DeFi tinham todos os contratos que tinham que criar lá, que são bem complexos. Mas os DAOs em si, se for reparar, a parte de contrato
é super simples. Então, o que eu acho legal é que o que mudou foi o pensamento coletivo das pessoas. Então, estando expostas tanto tempo a esse mundo de Web3, essa questão de descentralização, de entender quais ferramentas já existem, o que são NFTs, o que são tokens, como que isso funciona e como que isso pode reger essas interações entre participantes com, seja interesses conflitantes ou construtivos, mas não foi a tecnologia que mudou para isso aparecer, foi um shift de mindset das pessoas de começar a trazer um pouco mais esse conceito de podemos trabalhar juntos para fazer coisas grandes que sozinhos não conseguimos fazer. Ou se fôssemos fazer, demoraria muito mais, ou seria muito mais difícil fazer. Então, realmente eu acho que quando você está tanto tempo na chuva do Web3, está tanto tempo se banhando nessa banheira de descentralização e composabilidade e todos esses conceitos que a gente está falando aqui, tá chegando na cabeça das pessoas, tá começando a afetar as pessoas no bom sentido, assim, legal, não só consigo usar as tecnologias pela tecnologia em si, mas mesmo que eu use o básico da tecnologia, eu consigo ter reflexos de como nós, como seres humanos, estamos mudando nosso comportamento. Então, para mim, isso acho que é uma das coisas mais interessantes desse momento, e eu só consigo imaginar que os próximos anos vão aparecer outras coisas. Caos, maus, laos, sei lá o que, mas que também vão ser justamente esses pulos de paradigmas mentais de, legal, não é que a tecnologia não existia antes, mas talvez a consciência coletiva humana não estava pronta para isso antes. Então, eu acho bem interessante esse momento correto para essas coisas acontecerem. Sim, um dos exemplos, né, uma DAO que surgiu, um projeto bem interessante, que é um projeto que ele uniu dois conceitos bem interessantes, né? Um que é o de Proof of Humanity, que é aquele projeto da Argentina, né? Que é basicamente uma forma de você ter um token, de você conseguir, né, na tua carteira provar que você é humano, né? Então isso é muito útil para a governança, por exemplo, né? Então, né, no mundo de blockchain não existem CPFs, né? Existem lá um identificador né, nativo da plataforma que você pode ter vários identificadores e você gerenciar aqueles vários endereços, por exemplo. Então, quando você começa a pensar numa organização que você tem que votar, tomar decisão e, né, você, né, é um token holder lá, você é, né, um cara que tem uma certa quantidade de tokens, de cotas, é interessante que a organização saiba quantos humanos tem aquela quantidade de tokens, né, não endereços. Então, esse tipo de recurso ajuda, né? Mas né, uma das características dessa tecnologia é o UBI, né? Eles lançaram um token, e aí tem toda uma complexidade, não precisa entrar aqui, mas que o pessoal que tem esse token recebe um Universal Basic Income, né, que eles chamam, é um pessoal que advoga por esse conceito, que você recebe lá uma renda mínima, eu não sei qual que é a frequência mensal e tal, mas recorrentemente, e isso, né, já tem funcionado na Argentina. Então, é um shift violentíssimo, né? Então, esse conceito de UBI estava, né, circulando há muito tempo já na mente das pessoas, e a gente, né, viciado no modelo antigo, ou por falta de conhecimento, não conhecer, né, as novas tecnologias, a nossa mentalidade era muito, cara, como que a gente faz isso via políticos, né, via política, né? E aí a gente vê que essas novas tecnologias, elas têm a possibilidade de permitir inovações desse tipo e de uma forma muito mais, né, voluntária, muito mais transparente e fácil de usar, assim. Então, são coisas que realmente, né, de um lado você tem as tecnologias que habilitam aquilo, mas uma vez que habilita aquilo não é suficiente, né? As pessoas, elas precisam mudar, fazer aquele shift mental para começar a aplicar aquelas tecnologias de uma outra forma, né? Mesma coisa que, né, anúncio, né, na Web 2. Os primeiros anúncios eram banner, né? Porque, cara, banner. Daí veio o Google e falou, cara, não, foi lá e inverteu completamente a lógica, dados e segmentação, né? Um exemplo assim, que eu já vi algumas pessoas até da indústria falando uma utilidade legal para a gente usar
isso mais para trás um pouquinho, antes das DAOs. Uma utilidade legal para a gente usar blockchains é para votação, né? Então a gente lá faz a votação e escolhe lá o deputado e tal. Ok, mas, cara, tipo usar um canhão pra matar uma mosca, assim, do tipo, vamos pensar em first principles, assim, né? Então, cara, a blockchain você consegue tomar decisões direto com ela, né? Que hoje são as DAOs, né? De forma coletiva, você cria smart contracts, você cria todos esses elementos e você consegue coordenar de uma forma muito mais fácil para já tomar a decisão. Então, por que a gente não toma já a decisão em vez de a decisão ser escolher alguém que vai tomar a decisão? Não Sim, faz você sentido. descentraliza para centralizar, né? Exatamente. Então, é um shift mental mesmo, é uma evolução cultural que vai um tempo até a gente ir, né, incorporando esses novos primitivos, conceitos, premissas, para pensar em soluções realmente nativas digitais, realmente disruptivas, assim. Cara, legal. Acho que então DAOs fecharia um pouco o nosso ciclo, entre aspas, fecharia, porque acho que o céu é o limite aqui nessas tecnologias, mas realmente para esse ano eu diria que DAOs tem essa força toda. Porque também acho que leva um pouquinho esse conceito um pouco mais entendível, né? De uma organização, um grupo de pessoas, uma coisa descentralizada, então é um pouco mais simples de entender, mas ao mesmo tempo falamos sobre essa mudança de paradigma, né? E isso, galera, falamos de 3 exemplos concretos de o que dá para fazer com esse mundo. Tem tanta coisa vindo, tem tanta coisa que ainda vamos falar sobre aqui, mas vai acabar a energia elétrica, talvez, das nossas casas aqui, se realmente fosse estendido a todos esses pontos. Então, Gia, alguma última mensagem sobre esse comecinho de Web3 que comentamos, esses exemplos mais concretos? Eu acho que essa primeira fase assim, é entender os elementos, entender, né, as primeiras aplicações, mas tem muitas implicações, né, tem muitas consequências que isso vão gerar na sociedade, né, mudança de modelos de negócio, mudanças de governança, de forma de fazer gestão pública, mudanças radicais, mudanças de financiamento coletivo. Então, acho que essa é uma primeira etapa onde a gente entende os elementos e como que eles estão, né, se combinando entre si, o que dá para fazer, o que tem sido feito, né, como tem sido aplicado, mas a gente vai ver ainda muito desdobramento dessa, né, foi os primeiros dominós ali caindo que vão nos próximos 10 anos e mudar muita coisa, e acho que a gente vai entrar mais a fundo nessas consequências e como, né, essas tecnologias vão transformar aí a forma como a gente vive. Acho que vai ser uma excelente jornada. Bem, quando tem país trocando sua moeda oficial para Bitcoin, acho que os próximos 10 anos serão uma baita aventura interessante. Maravilha. Jean, muito obrigado por essa conversa aqui. Desejamos a todos vocês uma grande e linda noite e dia, amanhã, tarde, não sabemos mais. Obrigado por acompanhar a gente no State of the Ether. E até a próxima. Isso aí. Valeu, pessoal. Boa noite e até o próximo. Um abraço. Falou!